Continuando o estudo aqui da carta 4. Então vamos começar, todos prontos? Oi Andréia, teu microfone ele tá falhando, não te ouvi. Fala de novo. Agora eu consegui acertar. Agora tá. Agora deu para ouvir. Boa noite a todos. Boa noite, a Regina entrando também. Olá Regina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo agora, vamos começar com a nossa oração. Então vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Respirando fundo algumas vezes para silenciar nossos pensamentos. Pegar meu celular. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana, e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos abrindo os olhos. Cada um no seu tempo. Bruna, você perguntou da meditação. Estou conseguindo sim. Estou conseguindo, graças a Deus, de manhã estou conseguindo fazer. Só de manhã que eu estou conseguindo fazer firme a Vipassana, né? De noite não estou conseguindo. De noite eu faço a meditação normal, que eu já caio no sono meditando. Vamos lá, todos de volta. Mande os joinhas para mim. Ok, muito bom, muito bom. Hoje as energias estão muito fortes. Não sei como vocês estão aí, mas o corpo está vibrando bastante. Quando assim muita coisa está para vir na nossa reunião. Estamos em 12 pessoas hoje. Muito feliz, é o nosso recorde do grupo. Muito feliz. Vamos lá, todos, deixa eu passar a página de novo, né, para a gente confirmar aqui. Então, para quem está acompanhando no livro da Almanara, é da página 145, é o último parágrafo, vai até a 152. E para quem está acompanhando no PDF, é da 93, no último parágrafo. Vai até o comecinho da 98. Podemos começar? Ok. Então vamos lá. Vamos dividir em duas partes também, tá? O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os Iluminados, na consciência crística, estamos a ponto de contar
é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos porque todos e cada um no mundo necessitam dessa instrução para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente destes relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital, para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas. Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Estou dizendo isto antes que leiam a carta 5 com o propósito de que a estudem tendo em mente o que digo agora acerca de sua sexualidade. Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina, expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação, e após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referente às relações masculino e feminino de qualquer tipo, não importando como esses relacionamentos possam ser, sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isto acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil e ao sintonizarem-se cada vez mais facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. No momento atual, a relação com sua sexualidade é uma barreira para sua ascensão na consciência. Ela enraiza você à sua condição humana. Nós, enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar, em seu lugar de trabalho, a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho ou da vizinha, está criando imagens em seus pensamentos, que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido, do vizinho ou da vizinha. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo, de modo que não se engane pensando que você pode sonhar e devanear com imagens que lhe deem prazer e que isto não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando através da mente de homens luxuriosos imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas para vocês que publicam e distribuem a doença impressa e também para aqueles que a usam para se excitar. Você do mundo ocidental ganhará o desprezo do Oriente devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. E vocês do Oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres.
que dão à luz e criam seus filhos e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizaram a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuram a sair entre as pessoas. Que tipo de homens apelarão para estas crenças e comportamentos egocêntricos e irracionais? Apenas aqueles que não tiverem nenhum sentimento amável para com as mulheres. Seriam estes os seguidores que o profeta Maomé teria atraído quando estava na terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu profeta vocês estão passando para o resto do mundo? Direi a vocês, a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz. Um homem inconsciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpo. De fato, não foi por acidente que ele veio à terra pobre e necessitado para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à terra, restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Considere bem isso. Depois da iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário porque assim o quis. Mas isto de nenhuma maneira interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu muitas mulheres e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e com amor. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Dessa forma, a obra de todo o grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano, até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. A primeira parte eu vou terminar aqui. As energias estão, tão fortes demais hoje. Que aqui já tem umas quebras de crenças muito fortes, principalmente com relação ao Irã, ao Islã. E essa carta nós estamos lendo num momento que nós estamos passando muito forte, né? Se a gente parar para olhar, o Irã está num conflito muito grande por causa da libertação da mulher. E a gente está numa revelação aí de um escândalo aí com relação ao Epstein, que fala das jovens aí que foram sequestradas, sequestradas não, né, mas que eram atraídas lá para os Estados Unidos, que viveram praticamente em cativeiro e que tiveram muitas coisas sendo aí profanadas em termos de abuso sexual infantil e tudo mais aí, que ajudou a escravizar uma boa parte da humanidade, né? Então, assim, mas até hoje ainda tem, né? Você vê esse feminicídio como aumentou, sim, né? Sim. É a mesma coisa se você for ver numa proporção diferente, mas né? Sim. Porque eles matam, se você não quiser ficar comigo, você vai morrer. Sim. Porque é o que está acontecendo, né? Sim.
O machismo e o feminismo e a nossa sociedade ainda ela tá em mudança, né? Todo esse caos que está vindo agora surgindo aí é para uma mudança, né? Da mulher voltando a ocupar o seu espaço, da busca aí tá gerando até uma distorção muito grande, né? Porque hoje, infelizmente, o machismo embora ele esteja em queda, ele está numa forma abrupta e ainda muito. E o feminismo é o oposto do machismo, né? Nenhum dos dois é bom, né? Nem o machismo nem o feminismo, né? Do jeito que ele foi colocado, mas ele é uma necessidade que veio para a mulher poder ocupar o seu verdadeiro lugar na sociedade, né? Mas agora está gerando uma distorção das duas partes, né? Muito grande. Como estão as energias de vocês? Porque aqui meu corpo está numa vibração muito grande. As energias de Maomé estão muito fortes hoje aqui. E hoje veio para ele essa fala que Jesus faz dele aqui, né? É uma quebra com o que a gente conhece do Islã muito grande, né? Qual que era o propósito real de Maomé? A Bruna escreveu aqui, muito bom, tocando na maior ferida da humanidade, a distorção da energia sexual. Sim, e aqui é só uma introdução, ele fala muito sobre isso na carta 7, se eu não me engano. Mais profundo, né? Aqui é bem uma introdução antes de entrar na carta 5, que ele vai falar bastante também. Mas eu vou deixar para vocês começarem a comentar. Quem gostaria de puxar a palavra, comentar alguma coisinha desse trecho, o que marcou, o que gostaria de esclarecer, se tem alguma pergunta para fazer. A Moema já falou um pouquinho, né, que realmente está muito forte ainda na sociedade isso, né, da mulher ser uma posse do homem, né. Isso é, infelizmente, uma das maiores distorções, né. Isso tudo tem uma razão lá no passado, né, porque no sagrado feminino se esconde a libertação da humanidade, né. Porque a mulher ela tem um poder que é o poder da criação, né? Esse poder da mulher que existe de gerar filhos é o maior poder que existe hoje em dia, né? Então, e o homem sabe disso, né? Nos tempos anteriores, se a gente for pensar, quem estuda isso nas civilizações antigas de Lemúria e de Atlântida, a mulher era dominante, né? A mulher era o ser dominante, né? As energias femininas eram quem predominavam. E uma das formas que os dominadores do mundo, eles sabiam que para eles poderem controlar a humanidade, eles precisavam ocultar essa energia feminina, né? Então não foi à toa que o machismo tomou conta de todo mundo, né? A única coisa que o homem tem de mais forte do que a mulher é a força física, e através da força física ele fez colocou a mulher numa posição que ela não deveria ter ocupado, né? Uma posição total de submissão, né? E isso é um dos fatores que mais distorceram a humanidade, quando isso e isso tudo faz parte, né? O resgate do sagrado feminino, o resgate desse poder do feminino nessa nova era que a gente está passando. Sempre foi, o homem é o caçador, né? E a mulher ela é a administradora de tudo isso. O poder, a força, ela está na mulher. É a mulher que deveria fazer toda essa dominação. O homem ele tem o poder da caça, o poder da ação, o poder do agir. Mas o poder da administração, o poder da união, tudo isso faz parte desse sagrado feminino. E o homem, pela sua força, né, o fato de a sociedade nossa impôs que pelo fato do homem ir para o mercado de trabalho e dominar essa parte do dinheiro, digamos assim, e do poder, ele ocultou toda essa força do feminino que deveria ser latente, né? Então isso é uma das maiores distorções da humanidade. A Bruna fez um comentário aqui, deixa eu ler. Tem um livro canalizado, olha, ela até botou o link aqui, para quem quiser, tem um livro canalizado de Maria Madalena que fala sobre a missão de Jesus e Maria na cura da sexualidade.
A Maria Madalena foi uma das mulheres mais injustiçadas, digamos assim, na história, né? Não sei se tem tradução, mas chama de Magdalene, então acho que deve estar em inglês. A Maria Madalena foi a apóstola, digamos que ela foi a mais poderosa dos apóstolos de Jesus, né? E tanto que colocaram ela como como prostituta, tudo mais, que era para poder tentar ocultar todo o poder que ela tem. Por trás da história de Maria Madalena tem todo o poder do sagrado feminino. E Jesus veio junto com Maria Madalena, que é alguns dizem que eles foram um casal. Jesus não confirma isso nem quando foi perguntado por leitores no Perguntas e Respostas que tem no site oficial das Cartas de Cristo. Ele não confirma e nem nega. Mas ele fica um mistério, exatamente. Mas Maria Madalena é a chama gêmea de Jesus. É a chama gêmea de Jesus na espiritualidade. Então eles dois formam um todo que falam sobre o sagrado masculino e sobre o sagrado feminino. Então, não à toa, ela nasceu na mesma época de Jesus, mesmo não tendo tido relacionamento. Não sabemos se teve, não sabemos se não. Sinceramente, eu acredito que tiveram. Mas é uma resposta que pelo menos não teremos em vida aqui, talvez, né? Mas é uma história muito profunda. Pode falar, Janei. Não, é o complemento, né, Christian? É o magnético e o elétrico, né? É o complemento, daí que vai formar o todo, né? Perfeito. É isso que é a mensagem principal que Jesus coloca aqui. A união do homem e da mulher forma o todo. E o todo é o que vai fazer a consciência divina se manifestar na unidade. Mas Sim. Como um relacionamento íntegro, né? Isso que é o mais importante. Sim. O Christian, aqui ele diz que ele se tornou celibatário depois da iluminação. Então, se ele teve um relacionamento com a Maria Madalena, foi antes, né? Sim. Enquanto ele esteve em missão, ele esteve celibatário. Isso pelo menos é o que ele fala e afirma aqui, né? Mas até na carta 1 ele fala que antes ele se envolveu com mulheres, né? Então ele teve relacionamentos, né? Então, agora não sei onde Maria Madalena entra profundamente nessa história e sinceramente como eu sempre falo, né? Não sei se cabe a nós estarmos, assim, eu sempre falo, se fosse tão relevante assim, ele falaria tão relevante assim. Se fosse para a gente aprofundar nisso, ele teria falado um pouco mais sobre isso, né? Mas que eles são chamas gêmeas, isso é uma coisa indiscutível. Inclusive, tem uma chama que é a chama da ressurreição, se eu não me engano, que onde os mestres responsáveis são Jesus e Maria Madalena. E todo mundo que estuda o sagrado masculino e feminino realmente estuda Jesus e Maria Madalena como o sagrado masculino e o sagrado feminino. Mas excelente colocação, Janei. Agora eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho sobre o que nós lemos aqui. Quem gostaria de perguntar ou falar? Janei já fez uma colocação interessante sobre isso, que ele coloca aqui nesse trecho, né? Tem alguns pontos para a gente estar falando aqui. Marcinha, quer falar mais alguma coisinha? Marcinha, já começou? Eu gostaria muito de ouvir hoje, mas eu vou só do primeiro, aqui no começo, eu vou perguntar para você se você pode falar um pouquinho. Quando ele fala aqui que a gente, né, eles extraem a origem de sua masculinidade ou feminilidade de sua fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Primeira pergunta, assim, o que seria esse equilíbrio
E depois também, quando ele diz que assim, se a sexualidade de um homem e mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina, expressa no ato original da criação, é óbvio que ainda gera do ser a alegria que deveria óbvio trazer. que ainda A que gere realização. filhos, é isso? Eu queria saber o que seria esse equilíbrio e essa intenção da consciência divina, que mesmo que a gente gere filhos, esse não quer dizer que trará aos homens e mulheres a unidade do ser, né? Seria o todo. E o inverso também é verdadeiro. Eu queria só que você discorresse um pouquinho esses 2 parágrafos aí, se você puder. Eu vou falar o meu entendimento, tá? Não significa que isso seja uma verdade absoluta. Eu vou falar o que me venha e estou aberto aí para qualquer visão diferente. O que ele coloca aqui é que, assim, todos nós, como seres individuais, né? Nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, tá? E qualquer criação, ela só é feita com as 2 polaridades, como a Janei colocou, né, com o elétrico e com o magnético. Qualquer criação, ela só é feita com a junção das 2 polaridades. Então, por que todos nós temos o poder da criação? De criar, de materializar? Porque todos nós temos esse poder de cocriação? Porque todos nós temos essa parte elétrica e essa parte magnética dentro de nós. Tá? Então, quando fala que nós podemos materializar nossos sonhos, nossos desejos e nossas intenções, é porque quando nós estamos em pleno equilíbrio das partículas do sagrado masculino e do sagrado feminino dentro de nós, isso totalmente equilibrado, a gente consegue criar tudo. Por quê? Porque todos nós temos, tanto como homem, tanto quanto mulher. Isso vai ser clareado mais na carta 5, tá? Porque quando fala das partículas. Todos nós, eu como homem, por exemplo, se o meu masculino e o meu feminino não estiver em equilíbrio, eu não consigo criar nada na minha vida. Por quê? Porque o masculino é o que vai para a ação. Então, e você, mulher também, vocês mulheres, se vocês não têm o masculino e o feminino equilibrado, vocês também não vão para a ação. O que faz a gente ir para a ação é a parte masculina que tem dentro de nós. Mas o que faz a gente sustentar uma criação é o feminino que tem dentro de nós. Então, o homem faz, o feminino sustenta. Então, a gente põe uma ideia em prática. O que faz a gente sustentar a ideia e continuar é a força do feminino que tem dentro de cada um de nós. Ok? Deu para entender um pouquinho disso? Então, por exemplo, eu coloco um projeto em ação. O que faz eu colocar o projeto em ação, o agir, é o masculino. O que faz eu manter essa ideia ao longo do tempo é o feminino. E se a gente pegar agora como homem e mulher, vamos dar um exemplo do bebê, esse poder da criação que as 2 polaridades aqui expressas têm. O masculino é o que vai para a ação, é o que planta a semente. O feminino é o que sustenta por 9 meses aquilo dentro do seu ser para vir à tona. Então isso é o masculino e o feminino expressos na criação. Então quando ele cita aqui, Marcinha, o homem e a mulher, é exatamente isso. Por mais que todos nós temos dentro de nós esse poder de criação que é o masculino e feminino, quando a gente fala em gênero, tem o homem e tem a mulher. Essa fusão do homem e da mulher aqui no planeta é o que faz, a junção onde Deus se completa na experiência. Deus está completo dentro de cada um de nós para cocriar. Mas aqui na experiência, quando junta o homem e junta a mulher, junta as 2 partes do todo, porque Deus é masculino e feminino, é pai, mãe e vida. Por isso que na oração é pai, mãe, vida, por isso que quando ele se refere a Deus, ele se refere como pai e mãe. Então, só que aqui na criação tem o homem e tem a mulher. Essa junção é o que faz tudo ser criado. Então, essa força de gerar filhos, né, que é a criação de um novo ser humano, só é possível pela junção do homem e da mulher, do masculino e do feminino da criação.
E quando um homem ele não exerce o seu papel aqui como homem, ou uma mulher não exerce seu papel aqui como mulher, eles estão em alguma distorção com relação à criação. É isso que ele coloca aqui. Tá? Então, esse é o ponto que ele deixa muito claro. Então, se a sexualidade não for usada com a intenção da consciência divina expressa no ato original da criação, se a pessoa nasceu como homem, ela veio aqui para expressar esse lado na criação. E se a pessoa nasceu como mulher, também nasceu para expressar esse lado na criação. Tá? Então, se não está expressando isso, não está exercendo o papel que ele veio fazer nessa encarnação. Ele chega a falar alguma coisa sobre homossexualidade em alguma carta? Ele não cita, tá? E assim, tudo tá certo como tá. Não existe nenhum preconceito em cima de tudo isso. Mas tem outras cartas que ele vai falar lá na frente, que existe uma... todos nós já fomos homens e mulheres em encarnações passadas. Mas se a gente nasceu como homem ou como mulher aqui, é porque a gente veio fazer alguma coisa neste papel. E normalmente quem nasce como homem e exerce uma feminilidade, e o inverso também é verdadeiro, é porque está carregando traços de vidas anteriores que precisam ser trabalhados aqui e acabam gerando a questão, acredito, da homossexualidade. Mas é tudo sem condenação nenhuma, tá? Tudo está certo como está. Em nenhum momento ele fala que isto é errado, é certo, nada disso. São simplesmente processos que todos nós temos que passar, cada um tem que passar. Mas que aqui ele deixa muito claro, pelo menos nesse trecho, pelo meu entendimento, tá? E se alguém tem um entendimento diferente, sintam-se à vontade. É que isso, cada um veio aqui para exercer o gênero que nasceu, tá? Não, o Christian, eu acho que está super certo o que você falou, porque, na verdade, Jung fala muito disso, né? Se nós somos, por exemplo, se eu sou mulher, internamente eu sou homem. E aí tem que haver esse equilíbrio, né, do masculino com o feminino, para que realmente ocorra o que você deseja, né, o equilíbrio, que é aquilo que você manifeste, né? É isso mesmo. E a relação com a sexualidade é uma das maneiras que mais aterram o homem, né? O sexo, como é usado hoje pela humanidade em geral, ele é uma das coisas que mais impedem a ascensão mesmo do planeta, porque acaba sendo uma das coisas mais terra, né? Uma das coisas que mais prende o homem na matéria. O homem e a mulher, né? O ser humano. O Christian, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta boba, mas eu vou fazer. Isso tem a ver com essa criação, ter ou não ter filhos, essa do homem, essa do homem e da mulher aí, não exatamente, né? Não necessariamente. Porque ele fala ainda, é óbvio que ainda que gere filhos, a sexualidade não trará os homens e mulheres na unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. Então, ainda que gere filhos, então mesmo que traga filhos, então não necessariamente precisa trazer filhos, tá? Então, não necessariamente, tá? Isso não é uma digamos assim, uma obrigação do ser masculino e feminino. Que bom! Então tá bom. Mas a questão muito grande da mulher sair para o mercado de trabalho e tudo mais, que se colocou muito forte aqui hoje em dia, né? Aquela coisa dos direitos da mulher, né? De querer ter os mesmos direitos que os homens, e sim, tem os mesmos direitos, mas cada um tem a sua função. Na continuação da leitura isso vai ficar mais esclarecido, né? Paty, quer falar alguma coisinha, Paty? Acho que a Beth caiu.
Tá ótimo ouvir hoje, Christian, tá muito bom mesmo. Essa questão do feminino e masculino é uma pena que foi tão deturpado, né? E quanto à homossexualidade que você estava falando, eu pelo menos convivo com algumas pessoas que eu tenho amigos que são homossexuais, e o masculino está presente, gente. Às vezes a pessoa, não é porque um homem às vezes ama outro, ele continua sendo a essência. É lógico, a gente vê pessoas que realmente se identificam com outro gênero, né? Mas tem muitos homens que têm a essência masculina, têm aquela força do masculino e ele só está, talvez... É como o Christian falou, eu acredito muito que o espírito não tem sexo, a gente vive várias experiências, né? E talvez aquilo é mais forte naquele ser. Mas tem o masculino ali também, às vezes, muito, muito, muito forte, né? Eu tenho amigos, assim, que são meus parceiros. Às vezes são aquele que eu... claro, eu tenho meu marido, mas eu tenho alguns que são meus irmãos, assim. Quando eu preciso de alguma coisa, é aquele cara que está do meu lado, assim. E eu sinto a força masculina ali também. E eu falo que eu sou bem feminina, eu falo que eu já vivi tantas vidas femininas que o meu lado masculino é gay. Enfim. Mas eu acredito nisso. Eu acho que o masculino e o feminino está dentro de qualquer um de nós e a gente tem que equilibrar isso. Até o meu lado masculino gay, ele está aqui, tá aqui. E o que você falou é verdade. Não o expressar o papel do homem, né, o papel do masculino, não necessariamente significa no sexo, tá? É o papel do homem na sociedade. Tá? É verdade, porque às vezes aquela pessoa realmente atraído por outro homem, ama outro homem, é casado com outra pessoa, mas o papel, exerce um papel de homem no dia a dia, a força masculina, enfim. Sim. Só tem uma maneira de sei lá. Né? A gente não dá para julgar o cada um, né? Cada experiência é única. Perfeito. Janete... Agora, Maomé, o Christian, Maomé, a gente tem que voltar mais nele, né? Esse acho que é um ponto aqui que me pegou, realmente. Se alguma quebra de crença, para mim, foi nesse ponto. Quando se fala em Maomé, porque a impressão que eu tenho realmente é outra, né? Sim. E como Jesus fala aqui, né, com essa parte de Maomé, né, que é uma crença muito grande que foi criada, né, que é um dos maiores, o maior problema do Oriente em si, né, quando a gente fala principalmente ali do povo, fugiu o nome, dos árabes, né, como um todo, né, os árabes como um todo, né, eles deturparam totalmente a verdade de Maomé, porque Maomé teve várias mulheres. Mas não significa que ele teve várias mulheres que ele não tratava com respeito, com dignidade, como é feito hoje, como é feito no Islã, né? Na grande maioria dos islãs, da parte mais radical do islamismo, né? Onde cobrem as mulheres e tudo mais. Ele vai falar, não entrei muito em detalhe dessa parte de cobrir as mulheres, que ele vai tratar aqui na continuação da leitura. Mas talvez tenha sido alguma coisa deturbada na história, Christian, mas a história do Maomé tem algumas coisas que me incomodam muito. Talvez tenha que me aprofundar mais nisso, porque na própria história dele, assim, na vida dele, eu não sei se isso foi deturpado, eles contam uma mentira, mas algumas coisas eu acho que pode ser deturpado também, né? Sim. Pode ter sido uma coisa que foi escrito de uma maneira errada e a gente recebe a informação errada. Foi o que Jesus deixou aqui muito claro isso, né? Que foi totalmente deturpado. Ele fala que a verdadeira missão de Maomé era restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Assim, interessante. Eu não sou um profundo conhecedor do islamismo. Do Alcorão? Né? Do Alcorão, mas assim como a verdade de Jesus foi distorcida, como a verdade de Buda foi distorcida, a verdade de Maomé também foi distorcida pelas religiões. Né? Eu acredito que tenha sido nisso, porque quando a gente pega o Alcorão, realmente dá margem para interpretações erradas. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Talvez ele tenha sido distorcido até na escrita, né? Quem escreveu, porque ele não escrevia, né?
Sim. alguém escrevia para ele, então pode ter sido realmente deturpado. Essa frase, esse parágrafo, eu vou te passar a palavra já, André. Esse parágrafo mostra exatamente isso. Ó. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Então, às vezes, vou dar não é um chute, mas é para a gente pensar. Às vezes as pessoas eram homens que se inspiravam em Maomé para ter várias mulheres e colocou isso como uma regra do Islã. E aí distorceu completamente a figura feminina ali, colocou a mulher como uma posse do homem. Pode falar, Andréia. Ô, Christian, é uma pergunta, não sei se você consegue me responder. Tem alguma relação quando a mãe está grávida ou antes de ter o filho, de querer, por exemplo, um homem e vem uma mulher? Existe isso? Pode haver isso? A mãe pensar mesmo em ter uma mulher ou vir um homem, qualquer coisa assim. Assim, você fala influenciar na sexualidade do homem ou da mulher para o futuro, você fala essa pergunta? Isso. Eu acredito que isso possa influenciar sim, mas aí já começa a entrar naquela coisa de crenças que são inseridas na criança, né? Porque você acaba criando um homem, por exemplo, com hábitos femininos ou uma mulher com hábitos masculinos, se acaba masculinizando uma mulher ou feminilizando um homem. E isso pode vir sim pela influência do pai ou pela influência da mãe, né? Aí já começa a ser crenças que vão sendo geradas que vão se manifestar na vida adulta, né? E a mãe o menino ou a menina, para ter ela cresce com aquela crença de agradar o pai e a mãe. Uhum. E aí, como ela cresce com essa crença, às vezes para agradar o pai ou para agradar a mãe, ela acaba desenvolvendo características do outro sexo, para ser aceita pelo pai ou ser aceita pelo pai ou pela mãe. Eu já ouvi falar até em questão hormonal. Sim. Os hormônios nossos, nosso corpo ele é uma coisa muito inteligente. Acaba até fazendo com que os hormônios se desenvolvam de uma maneira diferente. O nosso corpo é muito inteligente. A gente consegue influenciar até nos nossos hormônios, nas nossas células como um todo, né? Então, eu acredito que isso possa ser totalmente influenciado pelas crenças que a gente carrega. Janete, está quietinha, Janete? Hoje eu estou ouvindo, Christian. Obrigada. Vou continuar aqui ouvindo ainda. Giovana, quer fazer alguma colocação? Giovana? Que ela não me ouviu. Acho que tá tudo indo sob controle, assim. Eu tô só mesmo ouvindo o que vocês estão falando aí. Acho que tá tudo nem comentário, assim. Obrigada. Aline? Não, Christian, não tenho nada para acrescentar, não. Quem mais? Bruna, alguma coisinha mais que você queria comentar? Estou até de olho aqui no escrito para ver se a Bruna comenta alguma coisa. Vamos ver o que dizem as próximas páginas, ok? Deixa eu ver aqui mais alguém. Ok, perfeito. Bom, gente, tem um comentário que eu quero fazer ainda desse trecho, mas
Falta 2 minutos para a sala cair. Vamos trocar de sala? Então vamos lá e aí a gente já continua. Bom, estamos de volta. O outro comentário que eu falei que faltava, que eu queria fazer, é com relação a que ele fala que é uma das maiores pragas do Ocidente, né, que é realmente a literatura pornográfica, né? E aqui é um ponto, assim, é um ponto muito forte, e isso pega mais para os homens, né? Mas a maioria não percebe o quanto isso é... A maioria dos homens, né? E se tem mulher, que tem muitas mulheres que também fazem essa prática, mas é que não percebem o quanto isso mexe com todo esse sistema, né? Porque a pornografia infantil só existe porque tem gente que olha isso, né? E essa coisa que, igual a história do Epstein como um todo, né? Só existe tudo isso porque tem pessoas alimentando isso lá na ponta, e a ponta é aquela pessoa que acha que não está fazendo nada demais em ficar olhando foto e tudo mais, né? Então é a mesma coisa do exemplo que a gente deu lá atrás com relação à tourada, por exemplo, né? O dia que as pessoas perceberam que a tourada era... Você estava maltratando o animal, elas deixaram de ver a tourada. Hoje em dia você não ouve mais falar em tourada. Por quê? Porque você só ouve em poucos lugares lá na Espanha, tal, mas isso era no mundo todo se falava sobre isso. Até o dia que as pessoas que protegem os animais e tudo mais começaram a falar de tudo isso, do quanto isso era uma coisa terrível para os bichos. E aí as pessoas pararam de assistir, pararam de incentivar e a tourada terminou. É a mesma coisa quando a gente fala das drogas, né, que é uma coisa polêmica. Mas a droga só vai acabar o dia que não tiver usuário. Quanto menos usuário tiver, não vai ter a necessidade das drogas. E a mesma coisa vale para isso, para a pornografia. Quem alimenta todo esse cenário da pornografia são as próprias pessoas que ficam... E acaba virando aquele círculo vicioso, né? É isso que alimenta o estupro, porque isso acaba gerando imagens na cabeça do homem ou da mulher que usa essa prática, e isso acaba exteriorizando tudo isso, né? Como a gente é criativo, tudo que está na nossa mente acaba se tornando uma realidade. Então todas essas fantasias que são criadas a partir das fotos, a partir das práticas, é o que incentiva tudo, desde do pedófilo. Ele é incentivado por onde? Ele é incentivado por essas imagens. Se as imagens não existissem, não teria essa incitação para que tudo isso fosse praticado. Então a pornografia, essa parte da literatura pornográfica como um todo, é uma das maiores pragas do Ocidente, que ele chama até aqui de doença impressa, né? Então isso é um dos pontos que quem pratica... Teve até no primeiro grupo de estudo, teve uma pessoa, ela não falou que foi por isso, mas ela ficou totalmente contrariada quando foi falado sobre isso, porque na mente dela, a maneira como você usava a literatura pornográfica dependia da mente de quem assiste. E realmente faz sentido, né? Você usar isso para o bem ou para o mal, tudo bem, está na mente de quem assiste. Mas só o fato de você olhar para aquilo, você já está incentivando aquilo. Né? Você já está incentivando aquilo. Então, independente da intenção com que você usa, só o fato de você olhar e ter prazer ou divulgar isso é uma maneira de você tá incentivando tudo isso, né? Então, esse é um ponto que é uma das pragas realmente. A Bruna colocou aqui, ele usou o termo certo, uma praga que degenera a mente de homens e mulheres, exatamente, né? O que faz hoje a sexualidade tá como tá no mundo, exatamente por causa desse incentivo que faz. Se a gente for pegar, principalmente nós, 50 a mais, que vemos de uma época onde não existia sexo explícito na televisão, quando a gente assistia as coisas, praticamente não tinha cenas desse tipo na televisão. Hoje em dia é
naquela época, tipo, tinha aquela coisa do primeiro contato, quando não fazia sexo no primeiro encontro, tinha todo um estigma em cima disso. Mas o que os filmes hoje colocam? As pessoas mal se conhecem, se beijam, já estão na cama. Né? Então isso gera todo um incentivo para que as pessoas façam isso no mundo normal. E hoje isso é uma prática comum entre jovens, adolescentes e pessoas de... Por quê? Porque a mídia como um todo, ela coloca isso como o sexo como uma coisa banal, como uma coisa fútil, digamos assim. Então acaba fazendo com que isso se torne uma futilidade, uma coisa que não dão a devida importância como deveriam dar. E não vou entrar muito em detalhes, porque nas cartas 5 e 7, não sei se eu falo ou na 5 ou na 7, ele fala muito sobre isso, sobre o ato sexual em si e o quanto isso traz problemas para as pessoas em termos de energia, né? Então ele trata sobre isso mais lá na frente. E nada contra o ato sexual, muito pelo contrário, o ato sexual é uma coisa divina. É a maneira como isso foi colocado na nossa sociedade, né? Porque existem muitas trocas de energias muito profundas que são feitas no ato sexual, né? Você está trocando vínculos ali que ficam no nosso organismo de alguma maneira. Então... Mas, Christian, acho que tudo isso já é intencional, né? Sim, exatamente. A maneira de colocar a mulher como mulher objeto, né? Isso aí já coloca, normalmente é colocado a mulher como mulher objeto, né? Para excitar os homens nesses filmes e tudo mais. Então isso já é intencional, exatamente para denegrir a imagem da mulher, para colocar a mulher como objeto, a mulher como posse. Então tudo isso é intencional, realmente tem todo um fundamento por trás disso, né? Eu estava aqui pensando que assim as coisas estão tá tudo muito banal, tá tudo muito essa geração que está agora, tudo parece que é normal, sabe? Até as músicas, essa coisa de se expor, né? As mulheres que se expõem demais, assim, tudo parece que eles acham tudo normal. Então, a gente que é de outra geração, a gente estranha isso, né? E tá banalizado. E mesmo essa coisa do homem com homem, mulher com mulher, tá tudo muito misturado, né? Junto e misturado, eu falo. Sim, são interesses que existem por trás disso que incentivam toda essa prática. Porque por trás da mente de quem domina o mundo, né? Tem uma espiritualidade negativa muito grande ali, né? E sabem que uma das coisas que mais enraiza o homem e que mais impede o homem, quando eu falo o ser humano, tá? Que mais enraiza o ser humano de ascender, de se elevar espiritualmente, é o sexo. Essa parte sexual. Então, todas essas distorções que são proliferadas na mídia hoje em dia, de uma maneira muito que são jogadas, é feita de uma maneira intencional, porque como eu disse, porque uma das coisas que mais impede o ser humano de ascensionar, de elevar a sua espiritualidade, essa prisão no ato sexual. A Bruna fez um comentário que é exatamente isso. O problema não é a energia sexual, que é a pura essência da mãe natureza, mas o mau uso da energia sexual para manipular, para controlar. É exatamente disso. Tanto que vocês podem ver que nesse caso do Epstein, por trás de tudo isso, está o quê? Está o controle do poder. Eles, toda a essência por trás daquilo é o quê? É levar homens ou mulheres para lugares onde tem o sexo infantil, tem várias coisas. Eles filmam tudo aquilo e escravizam. Então é uma forma de poder muito grande, de manter o poder pela escravidão do homem ou da mulher por causa por causa disso, né? E o sexo é uma das coisas muito fortes para isso. A Bruna escreveu uma forma muito inteligente de privar as pessoas de seu próprio poder, exatamente. E a energia sexual canalizada, tanto que tem
tem a força da Kundalini e tudo mais. A energia sexual é a energia mais poderosa da criação. Quando o homem ou a mulher canaliza a força da energia sexual, que é do masculino e do feminino que existe dentro dela, daí está o poder de toda a criação. Né? Então, agora por isso ser mal utilizado, você perde toda essa energia. Quando a energia sexual é mal utilizada, tudo isso vem para o contrário, você perde todo o seu poder, tanto o homem quanto a mulher. Né? Então é uma das formas de privar o poder. Então, e quando você canaliza isso e libera o poder da sua Kundalini, você manifesta tudo. Exatamente, Bruno, a energia sexual bem utilizado cura o ambiente, deixa eu ver o que mais aqui, cura o ambiente e todas as pessoas presentes, exatamente. Então a força da energia sexual é muito forte e a liberação da Kundalini é essencial para o homem e para a mulher por causa disso, para a criação. E o contrário gera dor e sofrimento, exatamente, mesmo que seja apenas em pensamento. Por isso que tem muitos que criticam o fato da masturbação, dessas coisas todas. Por quê? Porque por trás disso tem todo o pensamento, né? Todo o devaneio do pensamento. E isso gera uma energia totalmente poderosa no mundo, né? O nosso pensamento é criativo, então isso acaba exteriorizando de alguma forma no mundo, quando é tudo isso mal utilizado. Vamos ler o segundo trecho, que aí vai dar mais assunto aí pra gente continuar, tá? Podemos começar? Todos prontos? Então eu vou reler o último parágrafo porque vai entrar no próximo ponto, que vai falar exatamente dessa pureza, que é o que a gente vem falando aqui da energia sexual. Tá? Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença de que Adão e Eva foram criadas para viver felizes no jardim do Éden, de que Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão, o homem vê a mulher como a grande tentadora. Porém, as origens imaginárias da humanidade não são verdadeiras, são apenas uma representação simbólica. Também não é verdade que a mulher seja a grande tentadora. Para os eunucos, a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com uma mulher. Portanto, onde está o tentador? No próprio homem, em quem pode ser removido fisicamente, ou na mulher, que continua sendo ela mesma apesar de tudo? O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim ele deve plantá-la onde ele veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente inativas até serem seduzidas pelo homem. Onde está então o tentador? No homem que desperta e seduz, ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondendo de si mesmo a sua própria natureza masculina e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É esta uma atividade sagrada? É digna? Deve continuar assim? Nós falamos àqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que estão sem pecado ou com a mente pura por terem envolvido as suas mulheres em pesadas roupas para protegerem a si mesmos da tentação e para evitar que outros homens vejam suas posses. Vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões. Tentando se proteger do exercício de seus desejos humanos, vocês simplesmente o aumentam até o ponto em que eles explodem de uma forma brutal e virulenta. Nós, dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e ainda assim permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. A pureza em todas as suas formas transcende todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é,
grosseria de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher e os impulsiona a fazer coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja um ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão, em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Essa é uma parte necessária de seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e finalmente tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Logo, não evite a tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência, homens e mulheres tirem as suas roupas e reverenciem mutuamente seus corpos como uma forma externa, visível e bela da consciência divina interior e experimentem a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Sofra a grave tentação e supere-a. Leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que ela o ajude a superar a ansiedade física, pois somente assim encontrará a libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Se nesse momento você busca alívio e libertação de seu desejo cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação. Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente, e novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder, novamente o conflito virá, ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina, até que o desejo seja definitivamente dominado, ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda a forma física. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar nus, juntos e em paz, num estado de reverência mútua de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é amor e consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor e cuidado, delicado e compassivo, que virá uma união em êxtase que poucos seres experimentam. E se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana, tal amor entre os casais será considerado normal. E o tipo de sexo egoísta, que busca tão somente a satisfação física como o que se pratica neste momento, será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos é reconhecer e respeitar a percepção de que os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequado à sua natureza fundamental. O homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias sem descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção, a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é ela quem dá a forma visível ao que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une com seu óvulo na parte mais oculta de seu corpo, acontece um milagre para o qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com seu esperma num momento de prazer, o que é sua recompensa. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre, ao qual tenha dado vida dentro do corpo de sua companheira pelo seu constante amor e cuidados para com seu bem-estar e saúde, e protegendo-a de todo dano externo ou emocional. Esta é sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado, como pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do pai em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar,
amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino da vontade de perseverar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte, homens ou mulheres, bebidas ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. O acesso aos reinos celestiais será negado àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e, com a ajuda da oração, tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver se elevado acima da percepção humana terrena de masculino e feminino e ido além de seus desejos terrestres e dos impulsos do ego, em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem, e não é tratada como uma mulher, absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando o homem é solteiro e vive só, manifesta somente um aspecto de sua fonte do ser. E quando a mulher vive só e solteira, ela também manifesta apenas um aspecto de sua fonte do ser. A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação, ao individualizar, na forma física, cada um dos dois aspectos de si mesmo igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Todo esse processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7. Portanto, a combinação da masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade elaborada a partir da fonte do ser. Desta combinação forma-se uma criança íntegra. E hoje a gente encerra a leitura aqui. Muita coisa que a gente já conversou, foi falado aqui, né? E também ele detalhou várias outras coisas importantes. Lindo mesmo, Bruna. Lindo, lindo, lindo. Quem gostaria de comentar, seja com perguntas, com entendimentos. Eu sei que a Marcinha vai me perguntar já. Já não, daqui a pouco. A hora que quiser. Não vou, não. Hoje eu vou ouvir bastante. Foram 2 estudos de muita pergunta, né? Sim. 2 anos, né, Christian? Essa parte me pega bastante, né? Quando uma mulher vive só e solteira, né, Marcinha? Ela também manifesta apenas um aspecto de sua fonte do ser. Não posso nem ficar sossegadinha que já tem o livro aqui já vai colocar coisa na minha cabeça. Não, mas nessa parte teve uma mulher que perguntou para o canal. Tem no Perguntas e Respostas, eu não sei, eu acho que isso está na página oficial do Cartas de Cristo oficial, tem algumas perguntas e respostas que foram feitas para o canal. E essa foi uma pergunta que uma mulher fez, né? Nossa, mas é muito difícil nos tempos atuais, do jeito que está. Ela explicou que ela é separada, cuida dos filhos e tem que ir para o mercado de trabalho. Como é difícil isso, né, no mundo atual. E a resposta de Jesus foi a resposta mais, através do canal, né, foi a resposta mais simples. Ela falou: não se preocupa com isso.
Se preocupe em fazer o melhor que você pode com a consciência que você tem. Então ele sabe como está a nossa sociedade. É um dos desafios da sociedade moderna esse. Não tem como, né? Muitas vezes a mulher tem que... porque... Bom, eu não vou estar falando ainda disso. Vamos deixar ver se alguém vai levantar esse ponto. Mas a gente já levanta isso. Que quando eu falo isso, às vezes polemiza. Mas não é para polemizar. Mas eu vou levantar de qualquer forma. Que não tem problema em polemizar. Todo mundo quietinho, gente. Vamos lá, me ajuda aqui. Um de cada vez com as perguntas, com as falas. Christian, pode falar, não sei se isso vem ao caso, mas dizendo que o relacionamento homem-mulher, né, a troca dessa energia, tudo isso, e as prostitutas, como fica nisso? Porque elas estão trabalhando, entre aspas, né? O que elas dizem é o trabalho delas, e muitas estão mesmo, por algum motivo estão lá. E elas, como ficam? Assim, quando fala do ato sexual em si, que tem um capítulo, acho que é na carta 7 que fala do ato sexual, ou na carta 5, numa das duas fala do ato sexual mesmo, tá? Mas não é problema a palavra, né? Mas o maior problema quando a gente fala das prostitutas em si, que não é um problema, tá? Mas elas acabam levando o ato sexual como uma coisa banal. E elas carregam a energia de toda pessoa que está se envolvendo com ela. Então imagina o tanto de energia que é carregada por uma pessoa. Por exemplo, quando pratica sexo com uma pessoa, o sexo casual, todo o pensamento que está no corpo, na cabeça do homem e na cabeça da mulher naquele momento, isso é trocado e gera um impacto na vida da pessoa, tá? De alguma forma. Leva meses para você se liberar daquela energia. Então imagina uma pessoa que trabalha como prostituta. O tanto de energia que ela não carrega, de homens que vão ali, que tratam mulheres como posse. Muitos estão ali para descarregar problemas que tem no relacionamento. Então, todas essas energias vão carregando no inconsciente dela. Ela vai levando tudo aquilo. Muitas acabam sendo maltratadas. Então, toda essa energia elas acabam carregando no corpo. Então, mais uma vez, não é nada contra nada a profissão em si, tanto que Jesus fala das prostitutas lá na Bíblia, em vários pontos, isso é colocado até que Maria Madalena foi uma prostituta, embora isso é uma distorção da imagem de Maria Madalena. Pelo que consta, ela nunca foi uma prostituta, muito pelo contrário, ela foi criada de família nobre e foi abandonada, teve os processos dela, mas não na questão de prostituta. Mas então não é nada contra a profissão, contra a pessoa, contra nada, mas são as energias que a pessoa acaba carregando. Isso é o que é mais nocivo e é o que acaba impedindo o processo dela de prosseguir, de ascensionar, de progredir espiritualmente, porque a energia sexual dela está totalmente ali, está totalmente terra, e imagina o quanto de inconscientes ela não carrega com ela no dia a dia dela. Os traumas que ela não carrega em tudo isso. Então tudo isso ela acaba carregando com ela, né? Então esse é o maior, digamos que é o maior problema, podemos dizer assim, que elas têm nesse processo de libertação mesmo, né? De libertação de nós como seres humanos para o nosso encontro com o nosso ser divino. A energia sexual está totalmente canalizada para errado, né?
ela podia estar usando tudo aquilo para uma criação completamente diferente. Mas muito boa a sua pergunta, totalmente pertinente ao que a gente está falando aqui. Janete, quer falar um pouquinho, Janete? Nossa, Cris, hoje não. Estou ouvindo e estou processando aqui. Janete está muito quietinha hoje. Hoje eu estou ouvindo mesmo. Obrigada. Pati. Então, essa pergunta foi interessante sobre as prostitutas, mas e aí está falando, né, Cristian? Está tão deturpado, está tão generalizada essa coisa da sexualidade, que pior é que está tão banal que não são só as meninas que exercem essa profissão, entre aspas, né? Sim. Eu vejo assim, tá generalizado. Às vezes as pessoas saem num dia, agora no carnaval, então, a energia do planeta até cai, né? De tão pesado que fica isso. E aí eu tava pensando aqui, eu levantei, para mim foi as quebras de crença que nem você falou, né? Que eu falei do Maomé, que é uma coisa que me pegou aqui. E aí, de repente, veio para mim essa... a gente pensa tanto no islamismo hoje, com essa opressão da mulher, mas se a gente voltar no tempo, a Igreja Católica fez a mesma coisa com a gente, né? Sim. Quantas foram para uma fogueira, né? E eram mulheres que eram sábias, que sabiam mexer com ervas, que tinham sua sexualidade, às vezes, e a Igreja Católica realmente fez, que foi deturpado o quê? O cristianismo. Então, aí eu pensei, poxa, a gente está repetindo a história, talvez, né? Mas, infelizmente, tem um livro que eu gosto muito, é um livro de ficção, tá, gente? Não tem nada de... Mas essa escritora, ela estudou muito as religiões para fazer o livro, que se chama As Brumas de Avalon. Eu não sei se alguém leu aqui. Alguém leu? Eu já ouvi, eu acho que eu vi algum filme baseado nisso. Mas o filme não chega nem aos pés dos livros, Imagina. tá? É de uma escritora chamada Marion Zimmer Bradley. Ela tem esses livros e tem um livro chamado A Última Sacerdotisa. E ela fala, porque nessa leitura, ela fala muito dos celtas. E o poder da mulher, o poder que a mulher tinha dentro dessa sociedade, dentro da religião celta, e que foi realmente oprimida depois que chegou a Igreja Católica. Infelizmente, tanto que hoje poucas pessoas, né, seguem essa religião, mas as mulheres tinham uma importância absurda, porque é o poder, como o Christian está falando, de trazer uma vida, é a importância de uma mulher grávida dentro daquela sociedade. Uma mulher grávida tinha uma importância, era uma coisa sagrada, né? E isso foi deturpado por conta eu acho que muito da igreja, né? Sim. Mas eu adoro esses livros. Quem puder ler, tem um livro dela chamado A Última Sacerdotisa, se não me engano é esse o nome, é incrível e mostra o poder das mulheres, a força feminina. É incrível, eu gosto demais desses livros. É ficção, tá? Mas ela estudou muito, ela estudou 30 anos para poder escrever o livro. Então o livro é bem legal, vale a pena. A Bruna disse que quer ler todos. É demais, Bruna. As Brumas de Avalon é baseada na história do rei Arthur. Essa foi Então, a época da caça às bruxas, né? E a caça às bruxas tem por que falam muito das bruxas, né, na realidade? Por que as mulheres eram chamadas de bruxa? Porque elas tinham todo um poder de cura. O poder de cura estava na mão delas. Então, todo esse poder de cura que elas tinham, que era da manifestação da própria natureza, isso tudo era visto pela igreja, pelos homens dominantes, como uma ameaça. E por isso que foi feita toda essa caça às bruxas. Foi uma das maneiras de colocar as mulheres num outro... me fugiu a palavra, de colocar numa condição inferior mesmo, de inibir tudo isso que as mulheres faziam. Por quê?
se começava a exercer esse poder, esse dom que a mulher tem, essa intuição que a mulher tem natural, se isso começasse a vir para fora, começasse a exteriorizar, tirava o poder muito dos homens, né? Tirava o poder do masculino. E isso, sim, nesse século, inclusive, com a introdução da indústria farmacêutica, isso teve que continuar calado, porque toda a cura através de ervas e tudo mais era uma das coisas que a mulher mais manifestava, todo esse poder, esse dom de cura que ela tinha. Com certeza. E eu acredito que a cura para todas as doenças existe na natureza. A gente não precisaria, sim, nem desse monte de remédio. Sim. Isso aí é história é tema para uma outra coisa, né? Não tem a ver com as cartas, mas a nossa educação formal e a medicina tradicional, ela foi totalmente manipulada 100 anos atrás com os Rockefellers, que começaram a colocar tudo à base de petróleo. Então eles começaram a mudar totalmente a medicina, e eles começaram isso pela educação. Então eles tiraram, antigamente não existia isso, então as pessoas se alimentavam melhor, né, porque ali se alimentavam através da natureza, as pessoas se curavam através das plantas e das ervas, e eles fizeram toda uma manipulação tanto na comida quanto no remédio, que é uma das formas de controle mesmo, tudo. Aí já vem a parte financeira, tudo mais, né? Então é uma história longa, mas o sagrado feminino ser colocado, não é sobrepujado a palavra, não está me vindo a palavra certa, mas ela tem tudo a ver exatamente com isso, né? Porque a cura de tudo isso está na mulher, né? Tanto quanto falam, são as curadoras, né? Então é muito forte esse poder do sagrado feminino de manifestação da cura que a mulher tem. Então tudo isso, toda essa história de bruxas que a gente tem, está por trás o domínio do homem sobre a mulher e esse forte poder que ela tem da criação, né? Então da manifestação. Então tudo isso foi uma das maneiras de ser ocultado tudo isso na mulher, de colocar a mulher como posse e tudo mais. Então está tudo relacionado. Então, belo ponto que você trouxe, Paty, para a gente conversar aqui. Gratidão. Moema, quer falar alguma coisinha, Moema? Não, estou só ouvindo agora. Estou processando tudo. Janei. Christian, é muita manipulação. Ai, não. Quando isso vai ser mudado, né? Segundo dizem, nós estamos atravessando exatamente o momento da mudança. Dizem que esse ano vai ser o ano das maiores revelações. Né? É o Kali Yuga, né? É o processo aí, né? Realmente. Mas é isso mesmo, Christian. Foi tudo muito planejado, né? Sim. E a gente foi manipulado esse tempo todo, né? Então... O homem é manipulado há séculos e séculos e séculos e séculos, para não dizer milênios. Sim. Pela política, pela religião, pelas finanças, pela sexualidade, por tudo, né? Porque a política, a religião principalmente, ela acaba manipulando muito essa parte do sexo e tudo mais, né? Ela foi muito responsável, está tudo entrelaçado, né? A política e religião estão totalmente entrelaçados, são as 4 formas de poder, né? Política, religião, educação, e tem mais uma agora que agora fugiu, né? Mas todas elas estão todas entrelaçadas. Bruna, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa para falar, escreve ali também. Fique à vontade, por isso que eu não chamo para você falar que está sem microfone. Giovana, quer comentar alguma coisinha? Christian, eu não sei. Pela leitura aqui, eu acho que assim, ficou bem claro, né? Para mim, assim, que é isso mesmo. Todos temos o masculino e o feminino. E aí esse equilíbrio que nós temos que buscar, né? Sim. Então, não sei, eu acho que o papel do homem, da mulher, para mim, eu acho que tá.
Eu falo que assim, uma coisa que eu falo que é polêmica, né? Que é o que eu vou falar agora. Mas na realidade, se a gente for parar para a sociedade, num geral, até a época dos nossos pais, acho que podemos dizer assim, normalmente era o homem que saía para o mercado de trabalho e a mulher ficava em casa com as crianças. Isso se for para pegar na essência, o papel do homem é esse, ir para o trabalho. E o papel da mulher é esse, é a administração de todo o trabalho. Qual que foi o problema de toda a distorção? Foi porque o homem usou isso como uma ferramenta de domínio. Como ele tinha o dinheiro, porque qual que é a perfeição da sociedade, que seria da sociedade numa dimensão que a gente vive? O homem sai para o mercado de trabalho, o que não impede da mulher sair também, se ela quiser, mas o papel da mulher ela é como se ela administrasse o todo. Então o homem sai para o mercado de trabalho, mas quem administra todas as finanças do casal é a mulher. Esse é o papel. O homem trabalha, dá lá o dinheiro para a mulher, e quem administra tudo é a mulher. Não o homem vai para o trabalho e dá um troco para a mulher para fazer algumas coisinhas, e que é o que acontece na sociedade, acontecia na sociedade até pouco tempo atrás. Então o homem escravizava a mulher dessa forma. Tá? Então uma sociedade equilibrada de homem e mulher, o ideal seria que a mulher destinasse a sua energia para toda essa administração do feminino, das crianças, da casa, e usasse o seu masculino para exercer esse papel de liderança, de junção da família. E o homem como provedor, mas não como dono do dinheiro, o provedor. Tá? E a mulher um casal, uma união, uma integridade. Mas por essa distorção que existe toda na sociedade, de mulher ser posse, da mulher ser submissa e tudo mais, fez com que o homem, pelo dinheiro, absorvesse isso. E a mulher, quando começou a se rebelar, que é o ponto que veio agora da mulher voltar a tomar o seu poder, ela foi para o mercado de trabalho, mas ela quis assumir as mesmas responsabilidades do homem. E hoje a gente vê muita mulher que não está aguentando o tranco. Por quê? Porque ela quer trabalhar, ela quer cuidar dos filhos, ela assumiu todas as responsabilidades da mulher, mais as do homem. E isso está fazendo com que gere uma sociedade que tenha homens sem função. Então, ou seja, ao mesmo tempo ele tem um machismo, mas está perdendo toda essa função porque ele está se tornando perdido com essa ascensão da mulher. Então, e a forma dele reagir a tudo isso é com a agressão física, por isso que aumenta muito essa parte do feminicídio. E a mulher acaba assumindo um papel que não faz parte da essência divina dela, que é esse papel do masculino. Então os dois acabam gerando uma distorção. Mas isso é necessário, foi necessário para que chegue no equilíbrio, que é o equilíbrio que vai vir aos poucos quando a sociedade se voltar a se equilibrar. Com o divino, com a implantação realmente do sagrado masculino e do sagrado feminino na sociedade. Mas eu acredito também que a mulher, ela foi empurrada para isso, né? Sim, porque ela assim, calada. Com o desequilíbrio familiar, a mulher teve que assumir tudo, por isso que ela não está aguentando, porque os homens simplesmente desapareciam e ela ficava com os filhos, então ela tinha que assumir isso. Sim. Então isso aí foi, eu acho que o que empurrou mais mesmo para a mulher entrar de cabeça e agora se vira sozinha, né? Sim. Porque você vê que os homens, eles mesmos cavaram a cova deles, né? Nesse ponto. Sim, não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. Sim, no inconsciente, não, o que você falou faz total sentido, porque no inconsciente, na realidade, isso é uma doença, é um homem que está totalmente em desequilíbrio. É uma doença, é totalmente uma doença. E hoje em dia eu vejo o homem muito mais doente do que não tem nem comparação. As mulheres hoje estão em busca pelo interno para sua libertação. Você vê que muito mais mulheres buscam pela espiritualidade. Nós estamos aqui num grupo onde o facilitador é um homem, e nós estamos hoje em 10 mulheres e um homem, que sou eu. Para vocês verem como... E se vocês participam de qualquer encontro voltado para essas áreas,
80% do público, 70% do público, ele é feminino. Então as mulheres estão muito mais nessa busca do interno, da cura interna dela, do que o homem. O homem está completamente perdido. Mas por quê? Porque existe uma crença que tudo isso é coisa de mulher. Uma crença do machismo. Homem não chora, homem não pode depender de mulher. Então existe uma crença do machismo em várias coisas que o homem carrega tudo isso. Então é complicado de exteriorizar. Eu comentei até com a Bruna, a gente, por exemplo, lá no retiro que a gente teve lá no Vipassana, né, fica as mulheres e os homens. E aí a Bruna estava comentando o papo das mulheres, assim, do que a maioria está em busca de uma evolução, de uma espiritualidade, elas estão em busca de algo interior. A maioria dos homens não tem essa busca, é uma coisa muito do externo ainda a busca deles. É totalmente fútil, então o homem ele é muito mais fechado em tudo isso, porque eles não se abrem. Então os homens são por natureza muito fechados para esse assunto, com medo de se expor, porque acaba virando piada, acaba virando uma ridicularização de tudo isso, né? Então, mas é um processo que todos vão ter que passar, os homens como um todo, né? E as mulheres também como um todo, até encontrar esse equilíbrio, né? Pode falar, Moema, não sei se eu te cortei ou se deu para ficar. Não, tá certo, Então, mas não cortou, não. Então, o ponto que você colocou foi perfeito, foi perfeitinho. Mas é isso mesmo. O Christian, isso que a Moema falou, né, é certo, e agora tá tendo um movimento assim inverso também, de volta, né? Só que assim, uma versão um pouco diferente, né? A mulher troféu, né? O homem tem uma mulher troféu, geralmente ela é mais jovem, né? E ele só se preocupa com a aparência dela, não precisa ser inteligente, e ele vai dando condições para ela ser sempre mais bonita, para ele poder mostrar para os outros homens, né? Sim. E essa mulher vai na contramão do que todas as mulheres tiveram que fazer, né, para sobreviver. Mas tem muita mulher que está fazendo esse papel, e eu conheço uma menina, mas ela é assim, uma mulher, né, deve estar com, sei lá, quase 30 anos agora, e ela assim, ela sabe que ela está fazendo esse papel. E ela aceitou, sabe assim? E não que o marido tenha muita grana, não. É um trabalho assim, mas ela agora está cuidando só dos filhos, se preocupa sempre em ela estar com essa aparência. E também, né, isso acaba sendo ruim, né, nessa condição, né, de masculino e feminino aí, né, de novo. É triste também ver isso, né? Sim. Perfeito. Gratidão pelo comentário, Marcinha. Regina, algum comentário, Regina? Só na escuta, Christian. Obrigada. Aline? Não, nenhum comentário, não. Tá bom. Tem um outro ponto aqui que eu queria trazer, né? Do início da leitura dessa segunda parte, quando fala da pureza, né? Que ele fala, né? Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Essa é uma parte necessária de seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e finalmente tenha chegado a compreender que é um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Tem nesse livro de Telos, né? Ele quando fala o livro de Telos, a história dele é uma geração, ele conta a história de uma civilização de quinta dimensão, de uma civilização que se elevou e que é o nosso próximo objetivo. Na verdade, eles eram habitantes do planeta, e tem lá a história todinha, são sobreviventes da antiga Lemúria que fundaram essa civilização intraterrena,
E foram se elevando e hoje eles ajudam a humanidade no seu processo de ascensão de consciência, né? E lá eles contam como que é a vida deles, né? Que é essa vida que é, digamos, a nossa inspiração, é o futuro da humanidade. E lá, na fase... o corpo lá vive muito mais anos, muito mais tempo, né? Mas na realidade, as pessoas quando são jovens, né? Os homens e as mulheres, eles têm relacionamento meio que livre para conhecer realmente a sexualidade. Até que chega um determinado ponto que eles começam a perceber que aquilo é só faz parte do conhecimento, é como se fosse o conhecimento do corpo. E depois disso, depois de determinado ponto, as pessoas só se envolvem em relacionamentos realmente sagrados de homem e mulher. Então é um ponto natural de evolução. Então casa aqui com o que ele fala, de sofrer a tentação, de conhecer realmente, para depois você ter uma natureza livre, né? Livre dessas tentações. Então isso faz parte de uma evolução da própria humanidade, né? Então Cristo ele dá aqui uma descrição do que acontece em civilizações mais evoluídas que atingiram esse grau de pureza, né? Que é realmente o próximo patamar da humanidade, de ter o sexo não como uma coisa impura, mas que chega um determinado ponto em que quando você desenvolve um relacionamento profundo com uma pessoa do outro sexo, né, um homem com uma mulher, isso acaba, onde vem, e é uma coisa sagrada mesmo, sagrada em todos os sentidos, de respeito, de amor, de companheirismo, de integridade, de todos os atributos que um relacionamento deve ter, e se for da vontade dos dois, um filho pode vir dessa relação. Né? Então isso é uma coisa muito bacana. E é mais legal ainda que quem cuida das crianças numa sociedade evoluída não são os pais, são os anciões. Os anciões são responsáveis por toda a criação, porque os pais e mães estão o pai está no mercado de trabalho, está ainda em fase de evolução, então toda a responsabilidade pela educação das crianças são dos anciões daquela sociedade. Então isso é uma coisa muito bacana de entender, assim, né? E tem muito a ver, ele não fala dessa coisa da educação aqui, né? Mas ele fala um pouco dessa parte da pureza, e essa parte da pureza, da parte sexual do relacionamento homem e mulher é realmente uma coisa muito bacana. Eu vou tentar achar, Bruna, se eu acho o PDF, eu preciso procurar se eu tenho o PDF aqui do livro de Telos, mas eu tenho um livro físico, né? Eu preciso ver se em algum lugar acha esse livro em PDF. Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa para colocar da nossa leitura de hoje? Vou falar. Pode falar, Janete. Hoje não falei, vou falar. Não, na verdade, eu só cheguei à conclusão assim, que como conhecimento liberta, né? Porque tudo isso as pessoas também não sabem, não têm essa consciência, né, Christian? Então todo mundo encontra todo mundo, sai com todo mundo e não tem a noção do que isso pode acarretar para elas, né? Então falta essa consciência, falta conhecimento, né? Quando você tem, você administra melhor isso, né? Você não tem tanto sofrimento, né? Quando a pessoa descobre quem e o que ela é, que é o que Cristo descreve na carta 1, né? Quando ela descobre quem e o que ela é energia e que tudo é energia, ela começa a ver o impacto de tudo que envolve energeticamente dentro dela, né? E aí vai de tudo, né? É o ambiente, as pessoas, músicas, tudo que você vê, que você ouve, que você fala, né? Então é um conjunto aí que faz com que você fique numa frequência elevada ou não, né? Sim. E para ver aquilo que a Janete estava comentando, né? Que tudo é controlado, né? Como toda a mídia colocou tudo isso de um controle para cada vez mais isso virar uma coisa fútil, uma coisa vulgar, porque eles sabem o quanto a energia sexual não importa disso, né? Quanto a energia sexual não impacta nisso, né? Então as músicas hoje colocam como de uma maneira os homens e as mulheres cantam isso, mas
ela vulgariza de uma maneira toda essa parte sexual que acaba levando como uma coisa vulgar. E as crianças crescem ouvindo isso, é o que toca na mídia, é o que toca não só na mídia, televisão, é o que toca nas redes sociais, é o que toca em um monte de lugar, e isso vai formando crenças na mente dela. Então elas vão crescendo com tudo isso. Então, como você falou, Janete, as pessoas têm que descobrir quem elas são, porque quando descobre quem elas são, o que elas são e o quanto isso faz desvia ela totalmente do verdadeiro propósito da alma dela, realmente é muito forte. E por que hoje isso está muito forte nas crianças? Porque os dominadores do mundo sabem que a gente está nesse processo de transição. E uma das maneiras deles impedirem tudo isso é danificar, podemos dizer assim, mas é tirar a pureza das crianças. E tirando a pureza das crianças, eles conseguem atrasar todo esse processo. Então é por isso que isso está muito intensificado nas escolas e nas crianças. Na educação como um todo, né? Mais algum comentário, alguém? O Christian, só ia falar para você, se você achar o PDF que a Bruna pediu, coloca no grupo pra gente. Coloco sim, eu vou procurar, vou até anotar aqui para procurar o PDF do livro de Telos, aqui para ver se eu acho ele. Eu não tenho certeza, eu acho que eu já vi esse PDF, mas eu vou dar uma procurada boa. Uma ideia para um próximo clube do livro. Ah, tá. Estudar o livro de Telos, entendi. Bacana, bacana. Esse é um livro que eu sou extremamente apaixonado. Porque o livro de Telos, a sala vai acabar, eu vou abrir uma sala só por 10 minutinhos para a gente fazer a meditação sem pressa, tá? Mas o livro de Telos, ele conta a história de uma civilização que é uma consciência crística. E eles se elevaram. A mesma editora que trouxe o livro Cartas de Cristo, trouxe também o livro de Telos. Por quê? Porque o livro de Telos ele é uma civilização que vive, que atingiu a consciência crística e que vive nos moldes da consciência crística. Então serve como digamos assim, sabe aquela coisa para você se inspirar do que vai acontecer com a nossa humanidade quando atingir esse nível de sabedoria? Então serve como uma inspiração muito grande para a gente. É uma história linda, é um livro muito bacana de ler. E esse estudo me encanta mesmo, Bruna, de estudar o livro de Telos e propagar. É muito bacana. Mas é uma historinha para a gente ler junto, porque é mais do que a gente se inspira, ele é muito simples a leitura, então é muito bacana. Gente, está faltando 1 minuto, a sala vai cair a qualquer momento, então vamos abrir a sala para a gente encerrar? Então vamos lá. Perfeito, todos de volta. Alguém queria fazer mais algum comentário antes da gente partir para encerrar? Fiquem à vontade. Se alguém quiser, pode puxar, gente. Fiquem tranquilas. Dá pra gente uns 3, 4 minutinhos aí pra gente... Mais ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Não tô vendo nenhuma mãozinha levantada. Ok. Então, perfeito, gente. Semana que vem a gente encerra o estudo da carta 4, né? Vai ser o nosso último dia, então eu vou divulgar as páginas direitinho lá de leitura, mas não tem nem muito segredo, de onde a gente parou até o final da carta, né? Então a leitura, então para quem quiser adiantar a leitura, é sempre legal ter quem conseguir, né? Quem conseguir rever, eu falo, o vídeo ou o áudio da gravação é sempre legal. Acho que hoje vai dar tudo certo com o vídeo para pôr no YouTube, fica até mais fácil para ver. Mas sempre que a gente consegue rever a aula que a gente rever o estudo que a gente fez e levar esse estudo para a meditação, num estado onde você está tranquilo para ver, tem um nível de compreensão muito diferente, bem aprofundado, que ajuda no seu nível de alma você a compreender mais. Então isso sempre leva a profundas reflexões e até para o seu entendimento, para os seus processos,
trazendo de uma forma bem individualizada. E sempre que conseguir, pelo menos uns 2, 3 dias antes, e lendo o trecho que a gente vai ler, né? É legal que vocês começam a entrar na energia que a gente vai estar do estudo, né? Então isso vocês já começam a entrar numa... É diferente às vezes a gente ouvir no primeiro dia aqui, e se a gente lê e depois escuta com o coração no dia aqui, é totalmente diferente também o nível de captação. Aqui tem uma egrégora muito forte de cura, né, com a gente aqui, esses seres que estão ajudando a gente nesse grupo de estudo. E eles estão aqui não só para nossa compreensão, mas também para nossa cura, né? Então vocês vão perceber que os processos começam a vir. Vocês começam a ter, várias vezes que eu estou lendo as cartas, eu vou relembrando de coisas minhas do passado. E isso é um processo de libertação, de liberação, que está surgindo na mente, né? E é dessa forma que a gente vai, com a leitura, ajudando a gente a nos curarmos e purificando a nossa consciência cada vez mais, né? Tá joia? Então vamos para a meditação? Então vamos lá, então. Vamos fechar nossos olhos. Respirando profundamente algumas vezes. Intencionando que a gente recebeu aqui ensinamentos e mensagens valiosas dessa consciência crística para a nossa ascensão, para a nossa purificação. E agora nessa meditação com a intenção que a gente reverbere tudo isso para a humanidade. Então cada um na sua oração, na sua forma de emanar luz, da maneira que for, vamos emanar toda essa energia para todo o nosso planeta, seja para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino dévico, para todos os seres humanos, para que essa consciência crística possa estar inundando a mente de todas as pessoas, de todos esses seres, para que cada vez mais a gente venha expressar nossa divindade aqui nesse planeta e que o planeta possa expressar sua própria divindade. E dá não só para a gente, mas dá para todos os reinos, para todos os seres, tudo aquilo que ele deveria estar dando, né? Então vamos emanar toda essa energia que a gente recebeu aqui hoje para todo o nosso planeta, para todo o universo. Se vocês pensarem em alguém específico que possa estar precisando de sabedoria, de amor, de pureza, de consciência, qualquer energia que vocês possam, de alguém que vocês pensaram, pode estar emanando para essas pessoas também, para locais que vocês acham que possa estar precisando dessa energia, intencione emanar essa energia para esses locais. Então cada um na sua intenção, a gente vai fazer essa meditação para que possa estar emanando tudo isso para todo o nosso planeta. Então vamos lá agora, fazendo o nosso silêncio de 3 a 5 minutinhos para que tudo isso seja emanado. Vamos lá, gente.
ainda continuando a meditação, me veio para falar aqui, para a gente emanar muita energia para essa cura do sagrado feminino, para a cura do sagrado masculino, para esse equilíbrio do homem e mulher, para que venham se equilibrar todas essas energias, para que seja criado todo um mundo melhor, um planeta melhor, uma experiência melhor. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo. Pode ir abrindo os olhos conforme sentindo. Hoje, antes de dormir, quem for fazer sua meditação, sua oração, procure com a presença de toda essa egrégora levar todos esses pensamentos para essa cura realmente da humanidade, que é a maior cura que a humanidade precisa fazer hoje é restabelecer exatamente a mulher no seu devido lugar e que o homem encontre o seu ponto de equilíbrio para que a nossa humanidade possa estar fazendo essa ascensão junto com o nosso planeta. E é isso, gente. Todos de volta. Muito bom, muito bom. Janete, Andréia, Regina, Moema, Janei, Paty já deu joinha. Bruno e Aline ok também. Muito bom. Então é isso, gente. Hoje podemos nos despedir com calma, que a sala não vai cair. Então, gente, gratidão a todos, gratidão a todas vocês. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão, Christian. Gratidão. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite.